Rapaz, que história é essa de Bruno Henrique no São Paulo? Que negócio é esse? Bora estar explicando essa situação aqui pra vocês. Bora falar sobre o São Paulo negociando um jogador com o Atlético de Madrid, passar detalhes aí pra vocês, dívidas, Lucas Moura e várias e outras notícias que a gente vai estar acompanhando. Então, você que é novo aqui no canal, que não é inscrito, se inscreve, deixa o like aí que é muito importante. Botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, você clica, ativa o sininho que é muito importante. Like, pancada, meu querido aí no like que é muito importante. Belezinha? Tranquilão? Fez tudo isso já? Então bora pro vídeo e bora pro que interessa. E o negócio é o seguinte, meu parceiro. Tá aqui a informação do André Hernan, ó. São Paulo comunicou ao elenco que vai pagar os direitos de imagem atrasados. Nos próximos dias o Tricolor vai receber a renda do jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, que é cerca aí de 8,5 milhões de reais, valor bruto, e usará o valor para quitar os atrasos com os jogadores, meu parceiro. Já era para ter pago isso aqui, né? Verdade, já era para ter não é para ter pago não, porque nem para deixar atrasar isso aqui, né, cara? Pô, salário de jogador, direito de imagem não pode atrasar, velho. Isso aqui não é tipo de coisa que não é inadmissível, né? De qualquer forma aí. Mas, enfim, tem que pagar isso aqui. Já era pra ter pago, né? Primeiro que não tinha que ter esse tipo de dívida. Segundo que tem, já era pra ter pago. E terceiro, que paguem aí antes da final da Copa do Brasil, né, cara? Jogar um final de campeonato aí com um salário, com direito de imagem atrasado é complicado. Não que os caras vão deixar de correr, apesar que isso já aconteceu muitas vezes, né? Não necessariamente com esse time, né? Tô falando no geral aí. Mas que esteja tudo pago aí antes da final da Copa do Brasil, né, cara? Porque, pô, assim, dependendo de qualquer coisa, né, cara? Tem um monte de jogador que a gente já viu em elencos anteriores aí de São Paulo, deixando de correr. O clube tá totalmente errado em atrasar salário aí, atrasar direito de imagem. Obviamente que tá errado, né? Mas também deixar de correr por causa disso também tá errado. Você perde a razão que você tem, né? E eu tô falando desse elenco não, tá, rapaz? Tô falando de outros anteriores aí. Teve alguns elencos do São Paulo nos últimos anos que a gente reclamava muito, né, de um time que não corria, né? Os caras atrasavam o direito demais, os caras paravam de correr, que tá errado, né? Ninguém tá falando que tá certo. Aí, né, então, que o São Paulo paga isso aí tudinho antes, né, das finais aí da Copa do Brasil contra o Flamengo, que é no dia 17. O São Paulo vai pagar aí com o dinheiro do jogo contra o Corinthians, daquela renda gigantesca que teve, né, de 8,5 milhões aí de reais, certo? Bom, bora falar agora sobre Rames Rodrigues, meu parceiro. Tá aqui, ó. Em média, Rames Rodrigues gera quase uma chance clara por jogo desde que estreou pelo São Paulo. O meio-campista Rames Rodrigues já chegou ao São Paulo distribuindo aí as credenciais. O jogador foi elogiado pela atuação diante da LDU, apesar do pênalti perdido. O colombiano tem gerado uma média de uma chance clara de gol a cada 88 minutos desde que estreou pelo São Paulo. Ou seja, quase uma grande oportunidade por partida, cara. Olha só que bacana aqui, que legal. E vários desses jogos aqui que ele jogou, vários, acho que até a maioria aí, foi com o time reserva, né? Com o time reserva aí, tá? Contra o Flamengo, que foi a estreia dele com o time reserva, com o América com o time reserva, com o Botafogo com o time reserva. Com o time titular que ele jogou, foi os 2 jogos contra a LDU, né? Lá em Quito, que ele jogou bem pouco, entrou no finalzinho. E no jogo contra a LDU também na volta, inclusive ele dá assistência aí pro gol do Arboleda, que leva pros pênaltis, que acho que foi o melhor jogo dele, que ele entrou muito bem na minha opinião, tá? A maioria também acha que ele entrou muito bem. Obviamente que todo mundo aí ficou puto porque ele perdeu o pênalti, né, cara? Que querendo ou não, foi o pênalti que gerou a eliminação, né? Porque ele foi o único que perdeu. Mas a partida que ele fez, que ele entrou muito bem, irmão, ele acertou tudo que ele tentou, tudo, meu, foi chapéu, assistência pro Arboleda, deu outro ótimo lançamento pro Caleri fazer o gol, né, que o Caleri cabeceou, o goleiro defende, então tudo que ele tentou ele acertou aí, infelizmente acabou perdendo o pênalti aí, e foi aquela questão que eu falei, cara, perdeu o pênalti, cara, infelizmente, acontece, mas ele é um craque, vai ajudar muito o São Paulo, não tenho dúvida nenhuma, o cara tá jogando bem pouco aí, a maioria dos jogos com o time reserva, com o time alternativo, e o cara tem uma média de uma chance clara, criada por jogo aí, né? Imagina quando ele jogar com o time titular, e quando ele tiver melhor fisicamente, para aguentar uma partida, para aguentar uma sequência como titular aí, né? Tenho certeza que ele vai ajudar muito aí o time do São Paulo, cara, o Rames Rodrigues, eu tenho dúvida nenhuma disso, tá, cara? O pouco que ele já jogou, ele já mostrou que quando ele tiver aí melhor fisicamente, que vai ajudar aí o São Paulo. Já tá ajudando, né? Apesar do pênalti perdido que teve aí. Mudando de assunto agora, bora falar sobre o Lucas Moura, tá? Que participou de um evento aí da Adidas em São Paulo, respondeu algumas perguntas aí e falou sobre a final da Copa do Brasil contra o Flamengo e sobre a decisão que vai ser no Morumbi, o jogo de volta aí. Tá aqui, ó. Lucas se anima com o final no Morumbi, mas faz alerta ao São Paulo. O foco é o jogo 1.
O atacante Lucas Moura se mostrou contente com o fato de decidir a Copa do Brasil no Morumbi. Lucas foi enfático ao dizer que gostaria de jogar a partida decisiva em casa, mas fez um alerta para a torcida. Obviamente que, abre aspas aí para ele, obviamente que a gente queria decidir em casa, está em nossas mãos, precisamos fazer valer esse mando de campo. Então, nosso foco é esse primeiro jogo, queremos jogar bem para levar um bom resultado para o Morumbi, fecha aspas aí para o Lucas Moura, cara. Isso aqui é um fato, né? Todo mundo fica feliz aí, a maioria das pessoas prefere, né, decidir aí em casa, né? Tem uma parte também que prefere jogar o primeiro em casa, mas a grande maioria prefere decidir aí em casa, jogar o segundo jogo em casa. Porém, pra gente decidir em casa, cara, pra gente conseguir ser campeão aí, tem um jogo da ida, né? Não adianta nada, sei lá, de tomar de 3-0, que não, aí já acabou, já era, né? Então, quando a gente faz decidir o jogo 2 em casa, que é o segundo jogo, para decidir esse jogo fora em casa, que é o segundo, tem que fazer um bom jogo fora, cara, que o primeiro jogo é lá, né? Então tem que fazer um bom jogo aí. Se o São Paulo conseguir ganhar lá, espetacular, maravilhoso. Se empatar, tá ótimo também, né? Excelente, cara. Aí fica empate, a gente decide no Morumbi um jogo com 60 mil na nossa casa. Aí tá. O que não pode é perder, né, cara? Se no pior dos mundos, irmão, tem que ser derrota por um gol de diferença aí só, né? Que fica ainda tudo em aberto. Ah, então, São Paulo tem que se concentrar, irmão, jogar bem, fazer um bom jogo lá no Maracanã para trazer um bom resultado pro Morumbi, porque o desempenho fora de casa, desempenho e resultado tá feio nos últimos jogos aí, hein? O negócio tá feio pro São Paulo, jogando fora de casa aí. No Brasileirão, então, que o diga, tá? No Brasileirão, então, aí, que o diga. Bora falar agora sobre Marcos Paulo, rapaz. O Marcos Paulo que tem uma ruptura no ligamento aí no treino de ontem, né? No treino que se representa. Na verdade, não foi no treino de ontem, né? Foi no treino da sexta-feira passada, mas o São Paulo só confirmou essa ruptura aí no ligamento ontem, na segunda-feira. E tem uma questão, tá? Com essa lesão aí, com essa ruptura de ligamento, ele não joga mais pelo São Paulo nesse ano. Ele tem contrato até dezembro por empréstimo, ele que é jogador do Atlético de Madrid. E tem uma questão, tá aqui, ó. São Paulo ainda vai conversar com o Atlético de Madrid para entender quem ficará responsável pela recuperação de Marcos Paulo. Se o clube espanhol deixar o cargo do tricolor, provável, tá? Ele vai renovar por mais 6 meses. Do contrário, já retorna para a Espanha. Tem uma questão, rapaziada, porque assim, ó, ele não vai mais jogar nesse ano pelo São Paulo. E até o final do ano que ele tem contrato com o São Paulo, depois ele retornaria para o Atlético de Madrid, né? Que é o clube que detém os direitos econômicos do jogador. Mas tem uma questão, né, cara? Se ele tiver machucado, que foi o que aconteceu, ainda mais quando é uma lesão bem grave, tá? Que é uma ruptura de ligamento, a responsabilidade é do São Paulo, tá? Então o São Paulo teria que renovar o contrato ali por pelo menos 6 meses, né? Para ele se recuperar no São Paulo e depois ir voltar para o Atlético de Madrid. A não ser que o Atlético de Madrid fala, não, pode trazer o jogador para cá que eu vou cuidar dele, a responsabilidade é minha. Aí sim ele poderia ir. Caso contrário, não, tá? O normal será o São Paulo, junto com o Atlético de Madrid, renovar esse contrato do Marcos Paulo por mais 6 meses, até ele se recuperar de lesão aí, né? Porque foi aqui no São Paulo que ele se machucou, tem essa questão aí. Tá? E é nesse que renova por mais 6 meses para ele se recuperar no São Paulo, para depois sim, tá? Ele ser devolvido aí para o Atlético de Madrid, tá? Como eu falei, só se o Atlético de Madrid quiser o cara aí, né? Não pode me dar aqui que eu assumo a responsabilidade, cuido do cara aqui. O que não deve acontecer pelo simples fato do cara não jogar, né, cara? Não um jogador aí que é prioridade ou fundamental para o Atlético de Madrid, até porque ele já rodou alguns clubes antes de vir para o São Paulo e não é um jogador fundamental. Então a tendência é que ele renove com o São Paulo por mais 6 meses, se recupere, aí sim volte aí para o Atlético de Madrid. Certo? Bora falar agora sobre Bruno Henrique, rapaz. Tá aqui a informação do Jorge Nicola. Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro têm interesse na contratação do atacante Bruno Henrique do Flamengo. O jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e a demora do Flamengo causa incômodo, rapaz. Então tá aí, né? 3 questões. Primeiro, ele já recebe um salário muito alto no Flamengo. Segundo, né, o Flamengo deve oferecer um contrato aí novo para ele, com valorização salarial, com aumento salarial, e obviamente porque o cara tá jogando muito bem. E terceiro, irmãos, pode ter que cobrir tudo isso aí para ele ter chance de vir pro São Paulo, né? Então é muito, mas muito improvável, né? Falando português, claro, aqui sendo realista, é muito improvável que o São Paulo consiga contratar aí o Bruno Henrique. Muito improvável mesmo, tá? Por todas as situações. Lá no Flamengo ele tem tudo, né, cara? Briga por título, tem salário alto aí. Tudo no melhor nível aí, né, cara? O Flamengo hoje é uma das referências no futebol brasileiro, então não tem nem muito motivo pra ele deixar de aceitar uma proposta do Flamengo, tá? Que deve acontecer em breve, do que jogar em qualquer outro clube do futebol brasileiro, tá? Salário alto, recebe tudo em dia lá certinho, então
é muito improvável que ele saia do Flamengo, não pro São Paulo, para qualquer outro time, pro Atlético, pro Corinthians que tem interesse, né? Então a tendência aí é que ele renove com o Flamengo. É bem provável aí que ele saia do Flamengo, né? Que não renove aí com o time do Flamengo, né? Muito improvável, mas temos que passar aqui a informação para vocês. Certo, meu querido? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que é muito importante. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.